Ok. Então, no dia 20 do mês de maio de 2016, na sede da Força Tarefa do Ministério Público Federal, na cidade de Curitiba, compareceu espontaneamente o senhor Aike Furken Batista, devidamente acompanhado por seus advogados, doutores Flávio Antônio Esteves Galdino, OAB 94605 Rio de Janeiro, Rafael Ferreira de Matos, OAB 91172 Rio de Janeiro, e Ari Littman Berger, OAB 81142 RJ. Na presença dos procuradores da República, Dr. Robertson Henrique Pozobon, e minha, Júlio Carlos Mota Noronha, afirmou que desejava prestar depoimento no interesse de fatos investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Nós temos a obrigação de dizer ao senhor que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, caso o senhor entenda que exista algum fato que possa incriminá-lo. Este ato está sendo gravado nessa mídia audiovisual, de forma que o senhor fica à vontade para prestar os esclarecimentos que entender necessários. Perfeito. Feita essa introdução, eu pergunto aos advogados se gostariam de fazer alguma consideração inicial. Não, acho que a palavra está... Perfeito, então vamos... Dr. Robertson? Não, na verdade, só colocando de uma forma bem transparente, como nós fomos procurados por seus advogados, né, o senhor falou que teria fatos a relatar, nós deixaremos o senhor relatar e conforme eventualmente for saindo do escopo da Operação Lava Jato, nós faremos pequenas correções de caminho para que a gente faça da forma mais objetiva possível, né, a inquirição. Está perfeito. Perfeito. Doutor Aike, a palavra é sua. Muito obrigado pela atenção de vocês. O que eu vim esclarecer aqui, na verdade, não quero que de novo uma mídia errada proporcione dificuldades para a minha pessoa, porque eu já constatei que três mentiras repetidas 3 vezes na mídia acabam virando uma verdade. Então, especificamente, como eu observei na mídia o assunto do João Santana em relação da campanha para o problema em relação à campanha da presidente Dilma, do governo, eu contribuí com 5 milhões de reais a essa empresa. Isso foi em novembro. Desculpa, senhor, aqui só para que constemos, né, qual empresa? Uma empresa minha no exterior contribuiu porque isso foi escolhido assim. No fundo, para nós tanto faria se fosse no Brasil ou fora. O pedido foi que fosse feito dessa maneira. Então foram pedidos. Eu fui a Brasília, de várias dos meus visitas a Brasília, para relatar sobre meus projetos, porque no fundo a gente era chamado por governadores, eu estava gastando 40 bilhões de dólares de recursos meus em projetos de infraestrutura no Brasil. Então todo mundo queria conversar com a gente. E eu ia esporadicamente a Brasília relatar sobre os projetos específicos. Então, numa dessas visitas que aconteceu precisamente no dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas, que a campanha já tinha passado, para despesas da campanha. Só desculpa lhe interromper, só para que a gente possa, tanto quanto possível, contextualizar, né? Então, essa reunião que o senhor citou, 1º de novembro de 2012, foi uma reunião que foi agendada a pedido do então ministro Mantega. O senhor solicitou essa pauta? Qual que era a pauta do dia? Não, a pauta era falar geral sobre os projetos, porque era um empresário grande que todo mundo queria conversar. Era assuntos em geral. Certo. Mas ele foi o então ministro que chamou o senhor, ou o senhor que solicitou? Olha, provavelmente nesse mesmo dia, e eu tenho que levantar minha agenda, mas eu posso mandar a agenda para os senhores. Eu fui ver outros ministros. Eu não sei exatamente, mas eu sempre ia visitar vários ministros para mostrar como é que estava o andamento dos projetos do grupo. Certo. Tá? Pelo tamanho, como eu já expliquei. Ok. E aí o senhor esteve no gabinete do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Guido Mantega, exato. Por favor. E aí foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de 5 milhões de reais. Eu não sei se foi um dia ou uma semana seguinte,
a Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com o seu João Santana, mas ela... Mônica é a esposa do Santana, se você refere. A esposa, ela mesma. Ela veio e eu encaminhei, como sempre, para o meu advogado, que é responsável por isso. Talvez importante relatar que eu tenho uma lista, nós temos a lista das contribuições de campanha? Eu devo ter. Então, como eu fazia sem, muito no espírito, tá aqui, eu tenho aqui, muito no espírito assim, democrático, como meus projetos eram muito grandes, eu estava em todos os estados. Se nós, quer dizer, achamos que temos uma democracia, eu participei praticamente em 2006 com o mesmo volume de recursos, R$1 milhão para o PT, para o PSDB, tudo isso aqui a gente pode deixar aqui, né? A gente manda. Perfeito, a gente pode, Tá? se o senhor quiser, a gente pode anexar o seu termo depois de... A gente Ok. manda por petição, né? Só para dar uma olhada, quer dizer, eu fazia isso constantemente como um brasileiro que achava, bom, essa é a minha contribuição política, quero que a democracia flua, continua, vamos lá. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área, e que recebeu a simples ordem, implemente da maneira que tem que ser implementado. Então, é óbvio que a gente não ia fazer uma contribuição, simplesmente contribuição, tinha que ser uma prestação de serviço. E foi feita uma prestação de serviço, que aí, o que aconteceu no grupo? Como em 2013, na verdade, quase 6 meses depois desse evento, o grupo entrou numa crise profunda. Nós, até a ajuda aqui do advogado Flávio, nós analisando todos os contratos feitos na companhia, nós fomos cobrar, cadê o serviço prestado em relação a esses 5 milhões de reais efetuados? Porque tem que ser num formato legal. Eu nunca contribuí. Só pedindo, antes do senhor aprofundar aí, senhor Aike, só para a gente poder contextualizar bem esse evento, né? A reunião que o senhor esteve no gabinete do ministro Mantega, o senhor estava presencialmente lá? Presencialmente. Havia mais alguém do seu grupo? Do grupo que o senhor Havia, teve? mas ficaram fora da sala. A reunião foi só apenas o senhor e o ministro Guido Mantega? Isso, pelo que eu me lembro, sim. E aí, o senhor, esse foi o primeiro pedido? O senhor chegou à sala dele, ele pediu esses 5 milhões? Não. Se falava dos projetos em geral e houve uma pergunta, olha, na verdade, quando você está com um projeto desse vulto, um pedido do ministro, como é que faz? Então, eu costumava a participar, e nesse ano, se vocês podem ver aí nos volumes, eu não havia contribuído com nada. Era 2012, final de 2012, pós-campanha, no fundo era para acertar contas de final de campanha. Então ele falou para o senhor que havia então débitos da campanha que precisavam ser saldados. Se eu pudesse colaborar. Ele chegou a dizer se era de campanha, na natureza da campanha? Não, até porque as pessoas tinham vergonha de me pedir essas coisas. Não é tão explícito assim. Ele não explicitou, quero campanha de fulano de tal, né? O explícito veio quando a pessoa veio, não é certo? Então, a pessoa veio, tem um espaço aqui, tem uma abertura, aí veio a pessoa fisicamente, a Mônica, que eu não encontrei com ela no fundo veio diretamente falar com o meu advogado. Só um pouquinho antes disso, só para não perdermos a linha de raciocínio, e aí ele pediu que seria dinheiro para a campanha do Partido dos Trabalhadores. Isso. Tá. Isso. E aí ele falou, olha, o senhor assentiu com ele? Como é que foi? Não, aí no fundo todo mundo sabe como me procurar, né? Se você quiser me procurar, é fácil achar minha secretária. Eu acho que hoje no mundo, com 2, 3 telefonemas, você acha qualquer pessoa que você quer. Aí ele falou, então, o senhor falou, entre em contato com a minha secretária, agenda uma reunião, ou ele falou, vou indicar... Não sei especificar direto, só sei que é fácil me achar, né? No fundo as secretárias se conversam. Eu não sei se foi através da secretária, isso eu não sei especificar. O senhor deu uma sinalização para ele que a porta estava aberta, nesse sentido? Não foi bem assim, porque a gente se constrangido, pô. Você não quer pagar
Entendi. Sabe, por que eu queria pagar isso? Você não quer pagar isso, tá certo? Não era um negócio... Se eu puder te lembrar, não sei se pode interromper, só para deixar claro, várias dessas pessoas aqui que receberam doações do Ike, ele nunca viu. Ou seja, ele não procurou um político, posso falar no senador Gustavo Buarque, para dizer, senador, vou lhe ajudar e tal. Ele foi lá, fez uma doação e provavelmente o senador vai confirmar que ele nunca esteve com o Ike, o Ike nunca esteve com ele. Quer dizer, o Ike fez doações eleitorais de caráter republicano. Dessa vez, aí é melhor ele... Perfeito. E aí, então em seguida, o senhor falou 1º de novembro de 2012, o senhor falou que em seguida, quem foi tratar desse assunto, dessa... A Mônica Moura apareceu no meu Moura. escritório e foi procurar meu advogado, chamado Flávio Godinho, e foi tratar, e aí instrumentalizar a operação. O Flávio Godinho era o advogado do Grupo EBX? Era um advogado do Grupo EBX. E ele já tinha a ordem do senhor para... Não, aí ele veio, como sempre, discutir comigo. Faça isso da maneira que tem que ser feita, né? Da maneira 100% legal. Porque essa é a cultura da casa. Olha, entendo, quando você tem desse tamanho, você não quer fazer nada errado. Minha cultura é de fazer a coisa certa, tá certo? Claro. Então, aí você, como é que implementa? Aí, fala com o advogado da maneira correta. Aí, eu assinei, a remessa foi eu que assinei. Mas quem implementou a parte para ser 100% legalmente, juridicamente correta, foi o meu advogado. Tá, a remessa que o senhor diz, a remessa do que? De dinheiro? De dinheiro. Foi da conta pessoal do senhor ou do grupo? Essa foi, não só foi uma de uma questão conta de fora, terminar, de uma empresa. Aí é o seguinte, foi de uma empresa controlada por uma empresa minha chamada Centennial, que remeteu, que tinha uma subsidiária chamada Golden Rock. Essa Golden Rock remeteu primeiramente o dinheiro para uma empresa, só pegar o nome da companhia, ela mandou o dinheiro direto para uma empresa chamada Polis. A Centennial mandou, via uma empresa chamada Golden Rock, minha também, tá? Certo. Mandou para Golden Rock. Golden Rock. Mandou inicialmente lá por dezembro para a empresa Polis. Certo. Que foi o que a Mônica veio entregar os documentos. Olha, faça a transferência para essa empresa Polis. Esse dinheiro aí voltou para a companhia e teve algum problema para minha conta, e aí teve um problema. Estorno, assim, como se fosse um estorno. Então, teve que voltar, porque hoje em dia, vocês sabem muito bem, se não tiver a papelada 100% correta, o dinheiro volta, não tem conversa. O dinheiro voltou para mim, e aí em seguida eles instrumentaram, foi abril? Em abril ela voltou para a Shell Bill, que é essa empresa que está aí na mídia. E uma das razões que a gente está aqui, que não quer explicar isso de uma maneira transparente para que os senhores... Duas questões, Sr. Ike. A primeira, quando que ela procurou o Flávio Godinho? Olha, eu não sei precisar se foi uma semana ou segundo, 2 dias depois, isso aí... Menos de 10 dias, podemos dizer. Não sei, aí que tá, eu prefiro lhe voltar com a data precisa. Ah, perfeito. Tá? O senhor foi Vamos assim, tentar levantar a data precisa. alguns dias depois, né? Sim. E aí o Fábio... Até porque, olha, se a gente fez, como a visita foi é simples, se a visita foi dia 1º de novembro, e a gente mandou o dinheiro da Polis em dezembro, foi nesse mês, né? E aí o dinheiro voltou, nós vamos lhes mandar, enfim, as datas precisas quando o dinheiro voltou para a minha companhia e foi remandada para essa empresa Shell Bill. Para a Shell Bill, e aí a segunda data questão... em abril que eu lhe mando. Abril, né? Abril do 13, né? É isso. A segunda questão seria essa. Foi a Mônica Moura, né, a esposa do publicitário, que indicou ao Flávio Godinho essa conta Polis? Sim. Sim. Antes dele conversar com o senhor. Isso eu não sei. É porque a conversa, aí que tá, a conversa é executada e no fundo chega a mim e olha, tem que pagar isso aqui. E eu assinei a remessa. Ah, entendi. E a remessa foi de 5 milhões fechado. 5 milhões de reais, equivalente a dinheiro na época. Converteu na época. Isso. É só para
Para ficar claro, a Centennial é uma das holdings do Ike. É uma empresa que tem um monte de empresas embaixo, algumas das quais ele é representante. Então, para fazer esse pagamento, dependendo da empresa, é ele que tem que assinar. Então, é uma pilha de papel todo dia que o pessoal botava, né, na frente dele. Olha, isso aqui é uma remessa. Entendi. E a Golden Rock seria ela é uma empresa ou ela é uma estrutura financeira, digamos? Ela tem uma atividade social ou ela é um... Ela está estruturada de uma forma de uma fundação, por razões fiscais, e é um veículo de investimento, né? Ela é feita para investir. Só para a gente não, eventualmente, como é uma inquisição, né? Eu ia pedir que o Ike, se soubesse, respondesse, porque é para não confundir, né? Se o senhor souber, o senhor lembra da Golden Rock? Sim, a Golden Rock é uma fundação minha, que está embaixo da minha estrutura declarada. Certo. Perfeito. E prosseguindo, o senhor falou que depois revisaram contratos e tinha uma relação com prestação de serviços. O senhor pode explicar melhor o que é isso? Sim, a gente pediu, olha, a gente quer um serviço em contrapartida, como você faz esse tipo. Eu, na verdade, por isso que o contexto é importante, né? Eu investi na Venezuela, na Angola, Colômbia. Só para os senhores terem ideia, eu tenho um investimento na Colômbia na mina de ouro de 2 bilhões de dólares. Tá? Então, só para dar um número, eu sei, desculpa, mas infelizmente esse é o número. Não, de forma alguma. Eu queria só entender um pouquinho melhor, Sr. Ike, especificamente com relação a esse contrato, né? Claro. Antes da remessa houve a celebração de um contrato, propriamente dito? Não, tinha que ter um contrato. Eu queria uma prestação de serviço para fazer esse pagamento, senão eu não ia fazer uma simples doação. Eu queria algo em troca, que eu pudesse usar nos meus trabalhos, porque como eu fazia investimento nesses países todos, inclusive Angola, Venezuela, que me interessavam. Pra você ter ideia, eu fui para Venezuela antes do Chaves e ganhei dinheiro lá, até mexendo com minas de ouro, então eu gostava da Venezuela. Certo, e o Santana tinha um excelente relacionamento com esses governos. Então, para mim, me interessou o nível de relacionamento, porque é diferente você conversar com um consultor que tem o nível de acesso que ele tinha, ele estava me dando boas informações. Então, esse é um outro ponto. Então, houve uma celebração de um contrato de serviços com a empresa Polis, é isso? Isso. Entre qual empresa? Foi a a Golden Rock, que celebrou um contrato com a Polis? Não sei. Não sabe. Eu lhe mando. Certo. Perfeito. Não sei. Mas o que consistia esse serviço? Esse serviço me mostrasse valia a pena fazer investimento nesses países. Mas um levantamento. Um levantamento que envolvia a parte política, por exemplo, Venezuela. Você não sabe se hoje você tira dinheiro da Venezuela. Então fazia parte de alguém que tinha um relacionamento muito bom. Olha, a área de ouro na Venezuela vale a pena. Certo. Porque você pode tirar o material vale dólares, então você não tem problema de dólares, você tem que exportar o material. Era uma consultoria? Era uma consultoria. Mas eu queria um tinha por trabalho. escopo Venezuela ou a gente pode... Não, Venezuela e Angola. Angola. Especificamente. Entendi. E quem prestaria esse serviço seria a Mônica ou seria o João Santana? No fundo, acho que a Polis, né? O contrato foi feito com a Polis. Tá. Eles que teriam, porque entendo que a empresa deles tinha a expertise pelo nível de relacionamento com esses governos. Mas quem que tem esse relacionamento? Seria eles, os Santana. dois? Eles fizeram a campanha dos presidentes, né? Desses dois países. Então eles tinham acesso ao nível de informação que, como investidor de fora, me dá essa informação que eventualmente me interessa, porque eu já investi nesses países. Então, a exigência para que fosse feito um contrato de prestação de serviço foi do senhor ou foi sugestão do ministro Guido? Não, foi o nosso advogado, meu advogado disse, eu quero uma prestação de serviço, eu quero uma contrapartida. Fez essa sugestão para quem? Para ela, né? Para ela, Mônica. Eu quero essa prestação de serviço, não vai se fazer simplesmente uma remessa. E a Mônica, ela falava por si própria apenas ou ela falava em nome dela e do João Santana? Eu não tive nunca com ela, nem com o João Santana. Mas é que levaram isso até o senhor, né? O Flávio Godinho levou até o senhor essa questão, né? Isso. Aí, o que ele relatou, assim? Ele relatou... Não, que teria uma prestação de serviço que poderia interessar o grupo e que, olha, essa é a maneira de você participar. Mas a prestação de serviço seria do casal? Sim, do casal, da empresa deles.
Perfeito. E esse serviço foi prestado? Olha, no fundo, quando eu entrei na minha crise em 2013, eu pedi o ano passado fazer uma revisão de todos os contratos existentes. E recebemos, final do ano passado, nós recebemos esse contrato, um contrato interessante, mas realmente não vale, é bom, é o prestação de serviço. Tem informações interessantes a nível que eles tinham com a presidência, mas se você me perguntar se valia os 5 milhões, não valia não. Mas tinha relatório? Tem um calhamaço de informação, tem. E esse um trabalho feito mesmo. Foi feito à época? Mas não vale. O senhor estima que valia esse quanto? Metade. E hoje para mim não interessa, porque a situação do meu grupo, eu não tenho mais disposição, eu estou me concentrando de novo no Brasil, voltar a fazer negócio no Brasil. Agora, perfeito. Um segundo aspecto que eu gostaria de indagá-lo, Sr. Reich, é com relação à ligação que se tinha do então ministro Guido Mantega com a Mônica Moura, porque ele lhe pediu uma doação e depois ela é que se apresentou, né? Se apresentou, se instrumentalizava. O senhor saberia dizer? Essa relação deles? A mais vaga ideia. Entendi. Mas e uma outra depois questão... houve algum feedback do senhor para o ministro falando? Zero. Na verdade, olha, as pessoas tinham vergonha de pedir dinheiro, né? Porque quem estava trazendo riqueza para o Brasil era eu, né? Então, o cara... Mas e não houve nenhuma sinalização de, olha, recebemos o dinheiro? Não. E a Mônica, pelo menos, olha, eu acho que quem agradeceu foi o que eu não conheço, o Cristóvão Buarque, esse é educado. O resto você mandava para as presidências de partido, sei lá como é que era, comitê de partido. E uma outra questão, senhor, quando a Mônica procurou o seu advogado, ela se identificou, olha, estou aqui para discutir um assunto X, como foi isso? Olha, foi enviada pelo ministro Mantega? Sim, porque eu informei meu advogado, olha, você vai ser procurado, entendeu? Então recebe e operacionaliza da maneira republicana da empresa. Entendi. Faça da maneira que a empresa opera. Então o senhor sabia que a Mônica seria a emissária do... Não sabia. Mas como que o senhor adiantou a ele que ele seria procurado? Não, as pessoas chegam chegar a mim é fácil, né? Não, mas o senhor falou, olha, doutor Flávio... Eu hoje sei que é a Mônica. Mas no dia que quando aconteceu, quando foi operacionalizado, eu não sabia da Mônica. Entendi. Mas o senhor sabia que uma mulher ia buscar? Não. Aí que tá, né? Uma estrutura tão grande, o advogado faz, e aí, no fundo, para mim, estava Mantega. Eu tinha Mantega na cabeça. Entendi. O senhor Mantega. Mas essa era a minha relação. Como que o advogado ligou o Mantega à Mônica? Isso que eu não compreendo. É porque ela aparece no escritório. Não, meu advogado sabia que, né? Eu tive lá em Brasília, então, olha, vai vir eventualmente um pedido de contribuição. Entendi. O meu advogado sabia. Entendi. E daí ela, quando foi procurar, ela falou, um assunto que já foi discutido. Isso. Entendi. Tanto que, se você vê a lista o volume de pessoas que a gente financiava, era razoável. Então, fazia parte da cultura da companhia. Só para esclarecer melhor e a gente pontuar as situações. Então, o senhor esteve em Brasília, houve o pedido do ministro, aí o senhor retornou ao Rio de Janeiro. Isso. E aí o senhor disse ao advogado Flávio... Eventualmente alguém irá procurá-lo solicitando doação. 5 milhões, senhor. 5 milhões. Certo. Aí, de fato, depois uma pessoa procurou o Flávio. Isso. Quando essa pessoa procurou o Flávio, ele voltou até o senhor? Depois de procurado? Isso. Me procuraram para eu assinar depois, né? Eu tinha que assinar, porque eu que E aí o senhor foi informado, o senhor está assinando? Eu estou assinando uma remessa em relação a isso. Mas eu não sabia da Mônica naquela época. Certo. Aí o senhor assinou essa remessa? Não, eu não perguntava, porque era tanta coisa na companhia. Desculpa eu falar assim também, mas 5 milhões no contexto do que a gente fazia... Tudo bem. Mas aí foi feita a remessa. Depois, o senhor tratou mais alguma vez desse assunto com o Dr. Flávio? Nunca mais. Eu tratei quando houve a volta, né? Isso. Aí houve a volta do dinheiro para a nossa empresa, e aí eles mandaram outra empresa, eu tive que assinar de novo.
Certo. E aí, mas o Flávio, o Dr. Flávio chegou para o senhor e disse, olha, aquela primeira remessa não deu certo, vamos ter que fazer novamente? Sim. Certo. Falou, sim. E ele explicou para o senhor que isso estava assentado no contrato? Claro. É. Porque isso foi uma exigência que eu fiz. Olha, quando você opera um negócio tão grande, é como o meu querido Flávio aqui. O Flávio está delegado e toca 50 mil coisas que eu confio no que ele esteja fazendo. Uhum. Ele me vem, hoje ele até me impôs, aqui, você não assina mais nada que não passe por mim. Aham. Entendeu? Infelizmente, quando você tem um negócio tão grande, as coisas saem, né? Saem mesmo. É um contexto macro. Né? É um lado triste, inclusive, que se você perguntar, um dos grandes aprendizados, que quando americanos, por exemplo, eu vou fazer uma conferência para alunos brasileiros de Harvard semana que vem. Sabe o que eles querem saber? O que eles mais querem saber é qual é o aprendizado do fracasso, da queda, né? Porque o americano gosta disso, quer saber como é que você reage com isso, como é que você pensa em voltar. Né? Então, esse é o meu contexto. E, senhor Ike, a Mônica, bom, o senhor falou que a questão do contrato foi sugerida pelo senhor, pelo Flávio, né? A Mônica, ela apresentou um relatório que o senhor falou que tomou conhecimento desse relatório agora recentemente. Esse relatório a gente recebeu no final do ano passado. Tá? Final de 2015? Mostra, no final do ano passado. 2015. 2015. Quer dizer, bem depois. Ah, entendi. O relatório foi só agora que foi recebido. Tem outubro, setembro. Entendi. E... Não podemos lhes mostrar. Claro, até o que eu queria me perguntar. Isso. O senhor se dispõe a entregar estes documentos? Sim, se os senhores querem. O senhor tem aqui em mãos? Outubro, setembro. Entendi. E... Não podemos lhes mostrar. Claro, até o que eu queria me perguntar. Isso. O senhor se dispõe a entregar estes documentos? Sim, se os senhores querem. O senhor tem aqui em mãos? Não. Mas entregamos, sem problema. Podemos deixar aqui já assinalado um prazo de... podemos deixar segunda-feira, o senhor poderíamos encaminhar? Dá 10 dias, porque semana que vem é feriado. Eu particularmente estou aqui. Pode ser. 10 dias. Não, não, 9, vai. Eu viajo amanhã, ele fica, mas... Claro. Porque eu estou com meu pai no CTI, eu só estou aqui, desculpa até tomando... Não, de forma alguma, fica à vontade. Mas na outra, se semana que vem é outra. A outra é segunda, então. Vamos deixar já, a gente deixa já sentado aqui no... Dia 30. Como é que vocês querem? Dia 30, perfeito. Não, a gente gostaria de receber essa documentação, né? Não, por petição. Por petição. Até porque fica formalizado, que os senhores entregaram aqui. Perfeito. Toda essa documentação, o contrato, os documentos das remessas também. Perfeito. Isso. O senhor era o beneficiário econômico dessa conta? Não temos muitos documentos, a gente tem lá o contrato. A Golden Rock, né? Saiu, sim. O senhor era o controlador da companhia. E depois dessa prestação de serviço. É isso, né? Centênio. Como é que é o... Posso? Assim, fica complicado porque é um depoimento, né? Depois, se o senhor não tiver certeza, o senhor não... Eu não tenho certeza. Tá bem, eu não tenho certeza. Depois, senão a gente confunde o depoente com o advogado, né? Você vê o tamanho da estrutura? Me desculpa, é impossível. O senhor depõe sobre o que o senhor lembra, sobre o que o senhor por não saber. deseja. O senhor veio voluntariamente aqui e, por favor, fique à vontade. Bom, depois deste fato, o senhor teve algum outro contato com a senhora Mônica Moura ou com o senhor João Santana? Eu nunca encontrei com eles. O senhor já trocou algum e-mail com eles? Nunca. Já trocou telefonema? Já fez telefonema para eles? Nunca. Perfeito. O senhor Flávio Godinho ainda é advogado do senhor? Não. Deixou de ser quando? Você sabe? Se o senhor lembrar aproximadamente isso. 2013 para 2014, eu acho. Eu estava lá com o Tom. Ok. Não, tudo bem, se o senhor lembrar. E um outro ponto, mas como o ministro Manteiga, o senhor teve outros contatos após esse evento, após 1º de novembro de 2012? Posso levantar, é possível. Posso levantar. E em algum porque é sempre oficial, né? Você quando vai lá, está registrado lá. E em algum desses encontros ele fez menção novamente a essa solicitação? Não, como eu disse, né, as pessoas têm vergonha de pedir, né? Na minha frente. Foi a única solicitação dele, então, até porque o seguinte, olha, como eu é que
eu é que investi, o dinheiro é meu. Então o cara não me deu nada. Então o cara é diferente. E eu até diria assim, pela minha família, meu pai, não sei se você conhece um pouquinho meu pai, ele também nunca deixou essas coisas, isso é muito claro, não tem conversa. Claro. Então comigo, se eu sou o patrocinador desses projetos, ao contrário, eu que gerava emprego, eu que dava, digamos, crédito político para os caras, né? É exatamente o inverso. Entendi. Mas é só para que a gente, lógico, a gente tem que fazer as perguntas, claro. O senhor fique à vontade para responder. Esse foi o único episódio, então, em que o ministro Guido Mantega solicitou uma contribuição? Foi. Houve outra. E ele solicitou essa contribuição que fosse, não fosse pela via, digamos, de doação para um comitê de campanha ou... Ele pediu para contribuir. Aí a instrumentalização foi feita através da Mônica que apareceu no meu escritório. Foi assim, não teve... Certo. E excetuando essas doações que o senhor apresentou naquela planilha, salvo engano foram doações oficiais. Isso. Excetuando esse episódio que o senhor acabou de nos narrar, o senhor fez alguma outra contribuição a partidos ou a políticos? Não. Perfeito. Só oficiais. Isso, excetuando estas. Perfeito. Uma outra questão, eu gostaria de saber por que o senhor não optou por fazer essa doação a um partido, ao diretório? Porque, no fundo, eu tão grande fora quanto dentro. Então, para nós, essa prestação de serviço de me ajudar lá a analisar a Venezuela e Angola como business, e esse era a expertise deles. Se vocês verem o relatório, não vale o que eu paguei, tá certo? Mas tem informação lá importante. Mas me permita aqui um outro questionamento, senhor. Isso tinha por objetivo, de certa forma, repassar valores para o Partido dos Trabalhadores. Claro. Né? E a Mônica... No fundo, sim, eu fui... O ministro de Estado me pediu, o que você faz? Eu tenho 40 bilhões investidos no país. Como é que você faz? Ele fez algum tipo de ameaça? Não, senhor? não. Fez assim, olha, se não acontecer isso, não vai acontecer aquilo? Não, isso nunca existiu. Até porque o capital era meu. Ele não tinha o que me dar. Né? O senhor mencionou antes, da explanação do Dr. Flávio, a respeito de financiamentos que o grupo tem. O senhor, naquela época, o grupo tinha financiamentos públicos, de entidades públicas? Olha, 2012 nós tínhamos recursos no BNDES. Sim. Nós ficamos 10% do nosso. E de novo, isso que foi uma coisa muito ruim que a mídia distorceu, porque eram empréstimos que eram garantidos pelos bancos privados e meus avais com todo o meu patrimônio. Inclusive eu faço aqui como brasileiro, que o BNDES passe a emprestar para todas as empresas brasileiras com o dono da empresa assinando avais com tanto que eu entreguei todo o meu patrimônio. Eu sou um brasileiro. Pessoal, que negócio é esse? Então, se eu acredito no meu projeto, eu botava a minha parte do capital, né? E olha bem, projetos de infraestrutura que servem a você, a todas as empresas que vêm para cá. Isso aqui é um bem comum, né? A famosa PPP, que eu acho que é o modelo brasileiro, onde o dinheiro do BNDES deve ser investido, tá certo? Então, a minha crítica, sinceramente, olhe para os outros que não deram seus avais pessoais, que aí que está a grande sacanagem. Que aí se vocês que estão passando o Brasil a limpo, por favor, essa é uma área crítica, porque é fácil, né? Você bota o que quiser, uma fazenda que não vale nada, e o cara avalia por $1 trilhão, é fácil, né? O senhor tem conhecimento, senhor, de algum cenário, algum aspecto desse, de alguma garantia inidônea que tenha sido dado, que o senhor possa contribuir? Poxa, vem cá, vou colocar assim, pergunto eu, por que o nosso presidente do BNDES, o Coutinho, demorou um ano e meio para dizer à imprensa
que eu não tinha mais um centavo de dívida no BNDES. Olha, eu sei que a mídia tem, a minha maneira de enxergar o Brasil, uma mídia investigativa fantástica, que é ótimo, que faz um país, né, você apura as coisas. O Ministério Público independente. Agora, a mídia investigativa, ela te ataca de um jeito, não necessariamente, ela te ataca de um jeito raso, sem muito conhecimento profundo. Nunca vieram aqui. Esse financiamento, então, senhor, aqui do BNDES, ele estava relacionado com o porto que o senhor apresentou aqui, o Porto da Sul? Também, né? A geração de energia. Mas aí, de novo, tudo isso eu busquei, de novo. Todo o esforço dos 40 bilhões de dólares, a nova leva, eu trouxe novos sócios estrangeiros que assumiram todas essas dívidas. Então não eram mais minhas dívidas. Peraí, no meio do caminho, todos com minhas avais. Claro. Então eu tava aqui, ó, minhas costas, tá? Enfim, a garantia, o senhor colocou a garantias idôneas. Isso todo o senhor meu fala. patrimônio, toda a minha. Então, e outro ponto, só para a gente. Antes, eu não quero responder por ele, não. É só para dizer o seguinte: todas as informações sobre os financiamentos públicos que os senhores precisarem do Grupo X estão à sua disposição. Perfeito. Ótimo. Obrigado. Excelente. Só um outro ponto antes de evoluir, doutor Júlio. Porque me chamou a atenção aqui o logo da Petrobras. Tá. Nessa época aqui, deixa eu explicar. Em novembro de 2012, o senhor já não era mais dono. Não, eu já não era mais dono aqui. Olha que engraçado, né? As empreiteiras daqui, grandes empreiteiras brasileiras, Petrobras, não faz nada no Açu, não. É o melhor lugar para você ir, mas não vem para cá, não, porque eu vou lhe fazer um projeto novo. Olha a sacanagem, eterna sacanagem. Você acha que o Comperj tem que estar no fundo do Baía de Guanabara? O Comperj era para estar aqui, mas eu era persona não grata. Quem trouxe a Petrobras para aqui foi a empresa estrangeira que ganhou o contrato, porque tinha essa locação aqui, e com essa locação aqui, os barcos que vão e voltam andam 3 horas por dia menos. Então não dá para competir com a localização. Qual empresa que é essa? Desculpa. É Sunchwest, americana. Então, eles que trouxeram ela. Entendi. Não tem nada a ver comigo. O Grupo X não tinha nenhum contato com a zero. Com a a Petrobras me detestava. Eu na Petrobras, eu era persona não grata. Vocês lembram da história da OGX? Supostamente eu roubei executivos da OGX para criar uma empresa de petróleo. Não, roubou da Petrobras. Da Petrobras? Para criar uma empresa de petróleo? Eu não tenho conhecimento dessa informação. Enfim, conhecimento. Assim, não, eu tenho ouvido falar de que tirei executivos da Petrobras para participar de leilões, só que os meus leilões, aí tem uma história até. Estou me estendendo aqui, estamos indo longe, mas a Dilma, 15 dias antes do leilão, tirou todas as áreas do pré-sal. Isso vinculado a qual empresa? 2009, leilão em 2009, a OGX. Então nós não tivemos a possibilidade. Eu ia me dar para o leilão do pré-sal. Mas me corrija, senhor, aqui se eu estiver equivocado. O Grupo X não tinha algum contrato com relacionado à plataforma, alguma coisa? Tinha, aqui com a Integra. Integra. Sim. Ó, a Integra ocupa essa área aqui, ó, pra você ter ideia. E aqui, esse contrato, no fundo, a Mendes Júnior, é um contrato da Mendes Júnior que precisava do espaço físico. De novo, o que eu construí? Eu, como idealizador de um projeto, eu construí um negócio logístico que faria... Você, quando tem um negócio bom, é que nem o shopping center é bom, todo mundo quer ir para o seu shopping center. Olha o shopping center que eu criei aqui. Essas empresas multinacionais só estão aqui porque aqui é o melhor lugar para você estar. Então o modelo de negócio aqui, o cara me paga aluguel, tá? E se o negócio for muito bom, a empresa, hoje eu só tenho 2% dessa empresa, mas a gente é sócio 50-50 aqui no posto junto com a BP, que é a empresa inglesa holandesa. Nós temos aqui no terminal de minério 50%, 80% terminal de petróleo, né? Esse foi o modelo de negócio desenhado, mas que foi desenhado com eficiência para dar algo bacana para o Brasil. Nada de puxadinho, não me venha com puxadinho. Mas qual que é? Eu não entendi aqui a ligação da Mendes Júnior que o senhor citou, né? Não, o contrato que nós tínhamos com a Mendes Júnior
todo relacionamento com a Mendes Júnior era responsabilidade da Mendes Júnior com a Petrobras. Não minha. Eu era o diabo lá dentro. A Ike Batista era... Não era bem quisto. Eu acho que tudo isso aí é... Você não leu a imprensa então da época, porque eu era... Né? E aí, o senhor cedeu o local para Mendes Júnior, é isso? Se nós cedemos, ela para ganhar a licitação, ela precisava de ter essa área. Sem essa área, ela não teria uma área. Porque, olha, esse canal aqui, aqui foi dragado o equivalente a 40% do canal do Panamá. Vocês têm que ir lá ver. Se quiserem ter orgulho do Brasil, devemos visitar isso aqui. Certo. E nesse relacionamento desse contrato com a Petrobras, né, considerando o contexto da Lava Jato, o senhor teve ciência ou participou de algum ato ilícito? A estrutura nunca... Olha, de novo, a gente entrou nessa operação com a área, o espaço. Eu acho que tem um contrato, né, que rege. Qual é o contrato que existe com a Mendes Júnior? Tem um contrato também está à disposição dos senhores. É um contrato que a Mendes Júnior, ela é controladora da prestação de serviço para a Petrobras. Perfeito, mas só voltando objetivamente, a pergunta que eu fiz ao senhor: o senhor tem conhecimento ou teve participação em algum ato ilícito ligado a esse contrato? Absolutamente não. Certo. O senhor teve algum relacionamento? Até porque não faz parte da cultura nossa, por favor. Não tem... Perguntamos isso, senhor, claro. porque não, eu sei. Vendo a Lava Jato, isso aconteceu diversas de outras vezes. Então nunca foi solicitado ao senhor, digamos, comissionamento para a Petrobras? Olha, eu era como o jogo fora do baralho. Só vocês verem o que aconteceu. Por que o Ike Batista não está no Lava Jato, não está envolvido com Petrobras? Por quê? Por quê? Eu, para os empreiteiros, eu era um bicho que as pessoas nem sabiam me interpretar. O que eles faziam é o seguinte: vamos sugerir para a Petrobras construir um novo porto. Essa era a cultura, né? Um cartel e o Ike Batista, que trazia empresas estrangeiras e capital próprio. Como é que eu não encaixava esse clube? Eu não fazia parte desse clube. Tá, mas por exemplo, e sempre fui expulso do clube. Existem figuras já conhecidas, né? Os chamados operadores financeiros, né? Já foram denunciados na Operação Lava Jato. O senhor manteve contato com algum? Quem? Com algum operador financeiro? Esses que eram os repassadores de propina? Nenhum. Sabe, cito alguns aqui, os que... Porque porventura o senhor não tem conhecimento dessa expressão, né? Claro. Então, Alberto Youssef. Não. Mário Góes. Não conheço. Milton Pascovitch. Não conheço. Fernando Soares, Fernando Baiano. Fernando Baiano eu conheço. Veio no meu escritório. Por que ele foi até o seu escritório? Ele estava interessado, quando, na minha crise, ele representava um estaleiro espanhol, ele estava interessado em alugar essa área para um estaleiro espanhol. Isso foi quando, senhor? Poxa, eu posso levantar em detalhe. Se o senhor conseguir lembrar, assim, bem grosso modo, o período. 2000 e... Deixa eu lembrar bem. 2013, 14... Ele foi procurar o senhor, então, no seu escritório? Isso, foi. E o que ele falou ao senhor? Qual era a proposta dele? Ele estava representando o estaleiro Dragados, um grupo Dragados, que estava interessado em ocupar a área como estaleiro, para prestação de serviço à Petrobras. Como estaleiro. E o senhor porque essas empresas espanhol, essas empresas estrangeiras, todas queriam vir para o Brasil para prestar algum serviço para a Petrobras. E ele representava essa empresa Dragados. E o senhor encontrou com ele uma vez, mais de uma vez? Umas 2, 3 vezes. Isso está de algum modo vinculado à Petrobras? A representação dele? Não, tinha eu precisava fazer um negócio com o estaleiro que estava sendo desmontado. Eu tinha área enorme, queria ocupar ela. Eu era um inquilino. Seria uma sessão. Eu era o dono do shopping center que queria alugar essa área. Entendi. Então traga quem, como outros vieram propor. Nós hoje falamos com coreanos, tem outras empresas que estão interessadas na área. Ele veio trazer a Dragados, que ele representava Dragados no Brasil. Esse negócio proposto se concretizou? Não se concretizou. E depois dessas 2, 3 vezes o senhor
Primeiro, essas 2, 3 vezes de encontro aconteceram no escritório? Sim, no meu escritório. O senhor encontrou com ele mais alguma vez? Olha, essas 3 vezes, com certeza ele veio falar comigo. Não. Certo. E o senhor fazia ligações para ele, ou recebia ligações dele? Eu posso ter falado com ele também 2, olha, precisamente, mas era sempre relacionado a dragados. Vai ter um encontro com a Dragados, vou trazer o representante aí para falar com você. Ele trouxe, de fato. Essa Dragados tem negócio no Brasil? Não sei. O senhor não aprofundou? Não sei. Mas é uma grande empresa espanhola. E, bom, contexto Lava Jato, né, já que estamos tratando aqui de obras relacionadas à área de óleo e gás, né, pergunto ao senhor sobre a Sete Brasil. O senhor teve algum negócio com a Sete Brasil? Teve alguma participação ou interesse em participar de negócios da Sete Brasil? Não, sempre tive interesse de não ocupar meu espaço, interesse de construir sondas no meu estaleiro. O senhor fez alguma proposta, participou de convites? Nunca. De novo, eu não fazia parte do clube, né? Então, e para que o senhor, digamos, o senhor querendo participar desses negócios, nós tendo aqui como contexto um contexto em que intermediários faziam o meio de campo, o senhor procurou algum intermediário para fazer isso? Não. Em alguma oportunidade, algum subordinado do senhor, acho que nem posso usar essa palavra subordinado, mas executivo. Algum executivo do isso grupo? Pode ser, mas aí... Não. Procurou o senhor... Para falar sobre isso, algum tipo de vantagem ilícita que pudesse ser prometida a alguém que pudesse dar apoio ao projeto ou a projetos específicos? As pessoas não tinham coragem de vir para mim falar de qualquer coisa ilícita. Tem certas pessoas que não passa. E mesmo na Petrobras, o senhor disse, né, palavra do senhor, que o senhor era persona não grata. Persona não grata. Mas o senhor manteve algum tipo de contato lá dentro da Petrobras? Tentei várias vezes com a Graça Foster pedir, porque nós tínhamos unidades de produção, então perguntava, vocês têm um campo de petróleo onde a gente pode colocar nossa plataforma para produzir? Como se eu fosse um empreiteiro que tivesse equipamento, me arrenda um campo, né? Mas a relação era tão ruim, tipo, eu sou um concorrente privado, que se eu for eficiente, eu vou mostrar a ineficiência da Petrobras. Então, sabe, era sempre assim, sai pra lá. O relacionamento não era amistoso? Não, era... Eu tentava, eu ia lá, as pessoas até me recebiam, porque depois de muita insistência, porque eu não dava, né? Eu queria, até como brasileiro, né? Sinceramente, olha, eu vou dar uma coisa, um dado bacana para vocês, que eu acho que vocês não sabem. Eu sei disso porque a British Gas, que foi comprada pela Shell, British Gas, ela é sócia de 20 a 25% das últimas 6 plataformas que foram instaladas no pré-sal do Brasil, né? Você sabe quanto é que é o cash cost, o custo direto do petróleo? Que todo mundo acha que é 25, 30 dólares. E eu sei disso porque o CEO da British Gas é meu amigo, nós estamos tentando fazer coisas juntas hoje, e ele é sócio nessas participações. O cash cost é 7 dólares por barril. Então, ó... mesmo assim, 5 dólares tem lucratividade. Não só isso. Você mostra o seguinte, que todo o resto da Petrobras é um nojo. Porque aquilo ali é um aborto da natureza. Aquilo gera um caixa doido. Que nós hoje já produzimos 830 mil barris, né? Então, o Brasil, uma das coisas, o Temer aí, se Deus quiser, vai ter uma Petrobras que vai se reerguer aí devido à riqueza do pré-sal. Ninguém sabe que é tão rico. Isso que o senhor mencionou me conduz a uma outra pergunta, senhor Aike. O senhor mencionou que a Petrobras tem um desvio, né, grande, assim, nós, a partir das investigações da Operação Lava Jato, mostramos isso em diversos contratos. Alguma vez foi solicitado ao senhor para ingressar nesse mercado, assim, para ingressar nesse mercado é necessário contribuir com fulano, com Beltrano, com a agremiação partidária? Não, porque eu não... Isso no mercado, o senhor não tinha conhecimento de que aconteciam esses pagamentos? Olha, para ser sincero, olha,
depois que vocês começaram a mostrar esse cartel que fazia a Petrobras, e olha, eu como brasileiro, digo para vocês assim, honestamente, é triste ver que o corpo técnico que conhece, que antigamente sempre bloqueava, porque você não passava pelo corpo técnico da Petrobras, não adiantava o diretor falar assim, é que nem na minha companhia, né? Você fala, pelo menos para baixo, se o corpo técnico diz que não funciona, o conselho vai falar que funciona. Você tem um corpo técnico, tem as auditorias, você às vezes contrata uma empresa externa para fazer mais um controle, não passa, né? Então, o triste, sinceramente, é a capacidade que as empreiteiras tiveram de corromper o pessoal técnico da Petrobras, né? Porque, olha, para fazerem Comperge e Abreu Lima, totalmente desnecessárias. Retorno zero, negativo. Então, o Brasil, a Petrobras torrou 50 bilhões de dólares. Metade da dívida dela, estou falando de 2 projetos nojentos, fomentados por uma ganância doentia de alguém que, e pior, né? A decisão de fazer feita por políticos, quer dizer, é o governador, não sei o que quer uma refinaria em Pernambuco. O que ele entende disso? Sempre foi o corpo técnico. Então, triste, eu como brasileiro, falo assim, você olha de fora, a Petrobras tem excelência em técnica, $7 por barril no pré-sal, é um show. É um espetáculo, graças a Deus. Dali vai vir um futuro espetacular para todos nós que somos cariocas aqui. Acho que sobra um pouquinho para Curitiba também, acho, não sei. Não sei se vocês têm royalty aqui desse. Não. Então, olha, triste é você ver essa cooptação do corpo técnico que deveria dizer não. Perfeito, senhor. Bom, o senhor veio aqui voluntariamente, se pôs à disposição de contribuir com as investigações. E toma à disposição para outras coisas. Não sei se o senhor gostaria de acrescentar algum outro dado, algum outro fato, o senhor fique à vontade. Se as pessoas quiserem saber. Não, acho que o doutor Ari, doutor Rafael. Eu acho importante, do que eu só colocar, em relação ao objeto mesmo que eu trouxe aqui, que é esse pagamento de 5 milhões de combustível de óleo e tal, de que é muito dinheiro para a gente, pessoas normais aqui, mas no mundo corporativo que ele vivia, não era. Hoje, para mim, é um valor significativo. E eu só acho que eu podia esclarecer exatamente, quer dizer, até para os senhores terem uma noção do que ele fez, das doações que ele fez, não só doações eleitorais. Vocês não querem deixar as doações legais? A gente pode fazer competição, porque isso está no site do TSE, mas não só doações eleitorais, mas doações de cunho privados, entendeu? Então é só para eu acho que é interessante ele citar o senhor fique à vontade. Ele doou quando e para quem ele doou. Mas quando a gente fala Prodomo, é sempre ruim, né? Me permitem falar Prodomo, causa própria? O senhor fique à vontade. Não, você... Vamos, Mike. Esse momento é do senhor pode falar. Bom, muito feliz que a gente conquistou, foram meus 23 milhões de reais que trouxeram as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Porque o dinheiro oficial aí do Comitê Olímpico Brasileiro era um dinheiro específico para fazer certas coisas, mas não davam para pagar a conta de uma empresa de marketing de vídeo que treinaram o Guzman para falar, olha, você fala 2 minutos, presidente Lula, o senhor fala 5 minutos, entendeu? E um filme e um vídeo, que eu não sei se vocês lembram que foi feito, que foi produzido, que essa conta eu paguei. Então o Brasil ganhou as Olimpíadas, fico muito feliz para todos nós, né? Espero que seja um legado bacana. A Lagoa Rodrigues de Freitas cheirava peixe fedorento de 6 em 6 meses, que é uma lagoa de sedimentação, né? A floresta drena tudo ali. Então eu gastei 30 milhões fazendo uma limpeza no fundo da lagoa toda, equacionando uma profundidade específica em toda a lagoa, 30 milhões de reais. Desculpe, isso não foi contraprestação de nenhum tipo. Não, entendemos que é trabalho. Não compensação ambiental, foi uma minha mãe é alemã, acho que vocês têm muitos alemães aqui. Hospital Rosa Célia. Uma coisa, 30 milhões por o Hospital da Criança no Rio de Janeiro, do Coração, 80 milhões para as UPPs do Rio de Janeiro. Eu sou assim, entendeu? Então, se você tem dinheiro, enfim, o padrão americano é divida com a sociedade. Então,
acho, e sempre quis mostrar isso como um exemplo, porque alguns brasileiros muito ricos não dão porra nenhuma, né? Eu vou até falar mal de um, posso? Não. O senhor fique à vontade, mas não. Podemos encerrar então esse ato, senhores? Podemos. Então vamos encerrar então e colher a assinatura então da ata.